Nós nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos. E dentre muitos fatores que explicam esse fenômeno, um deles é que a comunicação digital é uma comunicação sem o outro. Ela é lisa, unidirecional, sem resistência, e o outro é reduzido a um simples ouvinte, um simples espectador de nossas vidas. Quem diz isso é Byung-Chul Han, no livro A Expulsão do Outro. É um livro que li recentemente e fiz muitas reflexões que considero serem importantes, por isso as trouxe aqui para o canal. Eu sou Norton Santos, estudante de psicologia, e você está aqui no Eremita, este espaço onde nós conversamos, refletimos sobre psicologia, filosofia e também situações do cotidiano. Essas reflexões me atravessam e por isso as trago aqui no canal. Para refletir sobre esses desencontros que nós temos na vida cotidiana, essa solidão moderna, eu decidi dividir esse vídeo em 3 tópicos. E o primeiro deles é os desencontros na sociedade acelerada, onde vamos falar sobre como os encontros não acontecem mais, sobre como estamos tão distantes um do outro que não é possível que nos toquemos. O segundo tópico é a alienação do outro, onde o outro, como eu falei no início, é reduzido a um simples objeto, a um simples espectador da minha própria vida. E o terceiro tópico é o retorno ao devagar, onde vamos conversar um pouco sobre como retornar ao ritmo natural da vida, a como nos encontrar, né? E esse encontro consigo próprio e por consequência com o outro, ele demanda essa calma, essa tranquilidade para se existir. Então, dito isso, vamos começar então com o nosso primeiro tópico, que é os desencontros na sociedade acelerada. Como falamos no outro vídeo, e cada vídeo tem sido uma consequência do anterior, nós vivemos em uma sociedade do desempenho, como diz Byung-Chul Han. É uma sociedade onde nós performamos o tempo todo, onde nós precisamos o tempo todo nos melhorar, progredir, evoluir, sempre buscar a melhor versão de si mesmo. Sempre busco o treino da vida na academia, como falamos em outro vídeo também. Sempre busco me aperfeiçoar no trabalho, fazer novos cursos, me especializar. Estou sempre buscando me tornar uma vitrine e uma forma melhor de me vender. E isso, claramente, traz uma certa angústia e ansiedade permanente para o ser humano. Porque nós não fomos feitos para produzir o tempo todo. Vejam, a nossa produção, nosso meio de vida relacionado à produtividade, é uma violência tão grande que mesmo o ócio, mesmo os momentos de descanso, eles são penalizados com a culpa. Percebe? Então essa sociedade permanentemente acelerada, ela nos impede de viver a vida. E quando eu digo viver a vida, eu estou me referindo às coisas básicas do cotidiano, como simplesmente deixar o tempo passar, sentar na varanda como se fazia antigamente, e ver o tempo passar, sem que aquilo seja algo útil, sem que seja algo que vai me garantir uma produtividade maior no trabalho, uma produtividade maior nos estudos, ou qualquer coisa que se torne uma vitrine nas redes sociais. Então nós perdemos isso, nós perdemos essa característica, essa habilidade talvez de permanecer ao tempo, não é? De sentir esse mesmo fluxo, esse mesmo ritmo da vida. E dentro disso, essa sociedade produtiva também afeta nossos encontros. Eu não só me refiro aqui aos encontros afetivos, amorosos, mas aos encontros com qualquer indivíduo. Estou me referindo aqui ao relacionamento
interpessoal que nós temos com qualquer pessoa, né? E podemos observar isso, foi até interessante, como os termos também atualmente eles mudam com frequência. Os termos, eu digo, a linguagem, né, que nós utilizamos. Eu estava vendo uma rede social recentemente e até conversando com algumas pessoas que antes se falava meu ficante, né, se falava crush, utilizavam termos assim para a pessoa com qual você está se relacionando. E eu vi recentemente as pessoas usando o termo frequentando, a pessoa que eu estou frequentando, né? E isso me fez pensar muito sobre esse termo frequentar. Porque usamos frequentar para lugares, para estabelecimentos, para geralmente lugares que vamos consumir algo. Eu estou frequentando o shopping, estou frequentando aquele bar, estou frequentando aquele museu, o que quer que seja, né? Mas uma pessoa, você frequentar uma pessoa, no sentido de relação, percebam como aquilo você reduz o outro ao simples objeto de consumo mesmo, né? Porque eu estou frequentando o outro e posso deixar de frequentá-lo. Ou seja, eu não estou me relacionando, eu estou frequentando aquele lugar, aquela pessoa. Isso implica uma certa distância, né, com esse outro ser humano, com esse outro que nós não conhecemos. E essa distância produz a solidão, ainda que eu esteja frequentando esse outro alguém. Então veja, a forma como nos relacionamos hoje não é diferente de um passeio no shopping, não é? Um passeio no shopping, nós andamos pelos corredores e observamos as vitrines. E nas vitrines existem os produtos que querem ser vendidos, então eles são colocados na melhor posição, na melhor luz, da melhor forma, são expostos da melhor forma, para encantar aqueles que passam, não é? Então, nós passando, né, vendo as vitrines, nós podemos nos encantar pelos produtos e tudo mais, mas nós não entramos na loja ultimamente. Nós consumimos por fora. E vejam, eu estou usando uma metáfora aqui para nos referirmos às pessoas, né? As pessoas são os produtos que estão na vitrine. Então nós passamos, olhamos aquele produto, né, e podemos dizer, uma hora eu entro, uma hora eu vejo esse produto melhor, mas nós consumimos de longe. O encontro nesse contexto ele não pode existir. Primeiro, porque o outro não é um produto, né? Não é só digno do desejo, embora o desejo sim seja importante, mas não é apenas isso, né, que move as relações. O outro ele tem uma característica própria, né, que só pode ser conhecida se não existe um eu. E veja, neste próprio exemplo do shopping, nós somos tanto aquele que olha pela vitrine, olha as vitrines, aliás, como aquele que está na vitrine, observando as pessoas passarem, querendo ser vendidos, né? Queremos nos vender. As redes sociais são um exemplo disso, não é? São as vitrines modernas em que nós nos expomos nosso melhor lado, né? Expomos nossas melhores qualidades. Não falamos de nossas vulnerabilidades. Então, se relacionar com alguém em uma sociedade acelerada, em uma sociedade do desempenho, segue a mesma lógica de consumir um produto.
E quando pensamos também na comunicação, nessa época de hipercomunicação, nós retornamos, né, à ideia da solidão. Porque temos a conexão o tempo todo, a comunicação o tempo todo, mas é uma comunicação fria, rasa, unidirecional, né, como falamos no início. E o que eu quero dizer com isso? Que é uma comunicação que não tem um destinatário específico. Esse destinatário, que é o outro, ele se perde na minha idealização, no que eu acho que o outro vai entender da minha mensagem. E é uma mensagem fria, são mensagens de texto, não é? Que muitas vezes nada tem a ver com a essência de quem está escrevendo. Veja, não existe mais o tempo que você para, como existia no passado. E eu não estou fazendo aqui o típico argumento de que no passado tudo era melhor, mas estou apenas estabelecendo uma comparação, que não existe mais o tempo que você senta e você se concentra em passar uma mensagem apenas. Geralmente estamos sempre com pressa, né? Sempre saindo de um lugar e indo para o outro, e nesse meio tempo nós respondemos às pessoas. Então este lugar de dedicação ao outro, ele inexiste, né? Ele se perdeu. E quando a sociedade se torna puramente performática, novamente, os encontros não acontecem. Porque para acontecer um encontro, eu preciso ser vulnerável. Eu não posso convidar alguém à minha casa se ela já está preenchida de mim mesmo, né? Se ela já está atolada comigo mesmo. Não sobra espaço para o outro entrar. Compreende? E apenas uma outra metáfora, não é? Se a casa está cheia de mim mesmo, eu apenas observo o outro pela janela, não é? Assim como nós falamos da vitrine. Nós observamos o outro, o desejamos, consumimos aquilo que é visível do outro, aquilo que é superficial do outro. E isso nos basta, né? Então veja, nessa sociedade de desempenho, não se pode aprofundar nada. Não há como, não há tempo para aprofundamento. Existe a idealização e logo depois a frustração, então existe o término. Então nós retornamos de novo para a idealização, então a frustração e depois o término. Eu não estou falando aqui, novamente, apenas de relações afetivas, amorosas, mas estou falando das relações como um todo, até de amizade. Não é? Se aquela amizade não nos corresponde, no sentido de reafirmar quem nós somos, as ideias que já temos sobre nós, a amizade se frustra. As pessoas dizem, você mudou, né? Isso não é mais o mesmo, e tudo aquilo se perde. Né? A relação se perde porque não se consegue mais se adaptar ao outro. Não existe mais esse espaço do outro dentro de nós. Nós já estamos preenchidos demais de nós mesmos, de nossas ideias, de nossas convicções. Não à toa hoje todo mundo fala, eu sei o que eu quero. Mas o que se quer, muitas vezes, é apenas a confirmação de si mesmo e do seu próprio narcisismo. Como falamos no outro vídeo, não é? Narciso acha feio o que não é espelho. Então, quando nos relacionamos com alguém, o que fazemos, em geral, é estabelecer uma lista de expectativas, de exigências, para que o outro corresponda a essas exigências. E essas exigências, hoje em dia, estão cada vez mais superficiais. Eu vejo muito, aparece para mim nas redes sociais, né, esses coaches de relacionamento, falando sobre características que você deve querer em um parceiro. E muitas delas são
características físicas apenas. Né? Características observáveis, superficiais, que não correspondem ao que o outro é em sua essência, mas ao que ele faz. Né? É que eu estou falando tanto de homens quanto de mulheres. Né? Então vejam, o outro deixou de ser alguém e se tornou algo, algo que eu consuma, algo que eu exiba para os outros. E, obviamente, se o outro se torna um objeto, deixa de ser uma pessoa, eu me sinto sozinho. Porque não há mais pessoas ao meu redor. Há coisas, há objetos. As pessoas deixaram de existir. Percebe? E então nós seguimos para o nosso segundo tópico, que é a alienação do outro, não é? Pausa só para mim tomar esse chá, senão ele vai esfriar. E como eu disse, nós buscamos o outro apenas como um reflexo nosso. Um reflexo do nosso próprio espelho. Mas o que isso significa? Veja, ver o outro, não é? Significa conhecê-lo. O outro é um estrangeiro para nós. É um estrangeiro, é alguém que eu não conheço, é o desconhecido. O outro habita este terreno, o terreno do desconhecido. Então ele vai ter comportamentos que não me são normais, por assim dizer. Vai ter seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, seu próprio meio e forma de relacionar. Mas quando eu ignoro tudo isso e apenas busco ver a mim mesmo, significa que eu estou buscando uma confirmação, né, de quem eu sou. Então o outro ele é excluído, ele é apagado para se manter no igual. Né? Se relacionar com iguais, com pessoas que pensam a mesma coisa, que se comportam da mesma forma. Isso significa um apagamento não só do outro, mas também de si próprio. Porque o comportamento narcísico ele é também volátil. Porque esse preenchimento de si não é um preenchimento profundo de si, que abre portas para conhecer outras coisas, outras particularidades de si mesmo. É uma ideia pré-concebida, não é? De quem se é, de quem se deve ser também. E torna-se essa ideia absoluta, como aquelas pessoas que dizem: eu sou assim, não vou mudar. A pessoa com quem eu me relaciono tem que se adaptar a isso, né? Porque eu não vou mudar. E aí você passa 20, 30, 40 anos sem mudar, sendo a mesma pessoa, não é? Então o tempo não passou de fato para você. Teve uma questão muito interessante, né, com relação a essa alienação do outro. Eu estava conversando com uma colega minha em que ela disse que queria estar fazendo um ano de namoro. Ela não namorava na época. Ela até disse assim: não sei se você vai entender, mas eu queria já estar fazendo um ano de namoro com essa pessoa X, essa pessoa que não existe, não é? Mas ela já queria estar ali, naquele momento de estar completando um ano de namoro. Não é? Ou seja, todo o processo disso, não é? Desse início de relação, do estranhamento, do estrangeiro, de conhecer o outro, ele foi apagado, excluído, para já se iniciar, né, numa relação que tem 365 dias de duração, mas ela queria isso no primeiro dia. Né? Ou seja, nós queremos pular o processo de produção e já chegar no produto final. Né? Então não queremos conhecer o outro, já queremos engatar num relacionamento, não é? Já postar nas redes. Então o outro vira um acessório. Se torna um acessório, algo que eu uso momentaneamente
e posteriormente descartam, né? É como eu falei do shopping. Estamos andando, vemos uma loja, aquele produto é legal, é interessante, talvez até me servisse, não é? Mas vou continuar olhando, não é? Vou continuar olhando outra loja, né? Outros produtos. Nós temos os aplicativos de relacionamento que são a prova viva disso, desse cardápio de pessoas, né? Dessa vitrine de pessoas. E, consequentemente, nos tornamos cada vez mais sozinhos. Então, nós partimos para o nosso terceiro tópico, que é o retorno ao devagar. É engraçado que nesse livro, Byung-Chul Han vai colocar a hospitalidade como uma cura para esses momentos acelerados, para esses desencontros. E quando eu li a palavra hospitalidade, eu até parei, estranhei um pouco, porque faz tanto tempo que eu não escuto essa palavra da hospitalidade. E veja, para sermos, né, para termos essa hospitalidade, exige esse esvaziamento de nós. Exige que nós possamos sentar, ouvir o outro, oferecer ao outro a nossa casa, digamos assim, não é? Mas o que é a nossa casa interna? Ou seja, permitir que o outro nos conheça e também permitir conhecer o outro. Nos permitir conhecer o outro. Não é? Se reconhecer no outro e que o outro se reconheça também em nós. Entender o outro como esse estrangeiro que nos invade. Né? Invade aqui no sentido de nos atravessar. Que aí o encontro, ele é isso, ele é o atravessamento. E é esse atravessamento que deixou de existir. As pessoas passam por nós, né? Nós nos relacionamos com elas, mas elas não nos atravessam. É como se nós passamos diante de vultos, né? Pessoas que não nos agregam e não nos desagregam muitas vezes. Então nós permanecemos iguais. E o encontro não existe. Não existe uma transformação através do encontro em uma sociedade do desempenho. E o encontro ele promove isso, né? Mas só é possível ter um encontro se eu tenho uma hospitalidade, se eu recebo o outro da forma como ele é. Porque no momento que eu crio e gero e exijo essas expectativas sobre o outro, ele deixa de ser ele. E se torna um personagem, né? Que faz uma performance, assim como nós estamos performando nessa relação. E para a hospitalidade existir, é necessário tempo, é necessário calma, é preciso que seja devagar, que se crie familiaridade com o outro, com o estrangeiro, para que ele deixe de ser o desconhecido e passe a ser conhecido. Mas para passar de um estágio para o outro, do desconhecido ao conhecido, eu preciso conhecer. E o conhecer leva tempo. O encontro leva tempo. E tempo nós não temos, né? Estamos sempre atrasados para o trabalho, para a faculdade, atrasados para nos especializar, para comprar aquele carro, para comprar a casa. Estamos sempre atrasados, né? Então não sobra tempo para sentar e conversar com o outro, oferecer a escuta, né? A hospitalidade também demanda a escuta, né? E essa escuta que se perdeu, pois não há mais o interesse de ouvir. Quem de nós não conhece a pessoa que assim que terminamos de falar, a pessoa já responde? E responde às vezes de uma maneira que não tem nada a ver com aquilo que nós dissemos. Não nos sentimos ouvidos, não é? Ou as pessoas que nos, entre aspas, nos ouvem, nem terminamos de falar e a pessoa já fala dela própria, atropelando a comunicação. Então esse espaço de escuta, ele também está se perdendo. Pois até para ouvir nós precisamos de tempo.
Mais do que tempo, nós precisamos de vulnerabilidade. Estar vulnerável ao outro. E vulnerável em uma sociedade do desempenho é fraqueza. Porque nós estamos performando nossa melhor versão o tempo todo. Performando uma saúde, um bem-estar, a cultura do wellness. Então, se você não faz academia, se você não está bem emocionalmente, se você não faz terapia, você é um indivíduo desequilibrado, digamos assim. Então, vejam, ser vulnerável é necessário à existência. É preciso ser vulnerável para que eu encontre as coisas em meu caminho. Eu não posso testemunhar a beleza, digamos assim, da vida se eu não for vulnerável, se eu estiver preenchido de mim mesmo. Se só existir eu dentro de mim. É necessário que exista um vazio para ser preenchido por esse outro. E esse outro é a própria existência em si. Não só as pessoas, mas também as coisas. As coisas, eu digo, as coisas naturais da vida. Uma paisagem, uma viagem, um momento. Tudo isso é o estrangeiro. Né? As pessoas, claro. Tudo isso faz parte do estrangeiro porque são coisas externas a nós. E que deveriam nos preencher. Mas não preenchem. Porque essa busca já foi concluída com o preenchimento de nós mesmos. E novamente, nós retornamos à solidão. Então vejam, novamente retornando, né, à questão do frequentar o outro, nós o fazemos sem sairmos de nós. Né? E frequentar o outro sem que se saia de si mesmo, sem que exista um espaço para conhecer o outro, não é um diálogo, não é? É um monólogo. E talvez mais do que nunca, para os encontros voltarem a existir, é necessário deixar o outro entrar. Exercitar a hospitalidade, não é? Sair um pouco de si para se permitir conhecer o outro. Se permitir adentrar em um universo alheio, ser vulnerável à vida, à existência em si. Mas e você? Como se sente com isso? Quais reflexões isso te trazem? Como isso ressoa em você? Já teve também essa experiência de pular etapas e já querer viver o produto final? Eu já passei por muitas coisas assim. E por isso trago essas reflexões aqui. Enfim, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido de alguma forma útil. E que, sobretudo, possamos refletir sobre isso juntos aqui neste canal. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, não esqueça de curtir o vídeo. E nos encontramos na próxima reflexão. Até mais.